Olá, queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, 22 de novembro de 2023, estamos na 33ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra o martírio de Santa Cecília, a padroeira dos músicos. Santa Cecília é uma das 7 mulheres mártires que são citadas na oração eucarística primeira. Ela, desde o século IV, ela se torna conhecida na igreja. E a sua festa, o seu martírio, já era celebrado no dia 22 de novembro, lá no ano de 546. Então é uma mártir bem antiga da nossa igreja. Ela morreu no início do século IV, mais ou menos no ano 300, 301 da nossa era cristã. Pedimos a intercessão de Santa Cecília como inspiradora e patrona da música, sobretudo a música litúrgica em nossa igreja, que ela interceda por nós, por todos aqueles que têm a função e o ministério de animar as celebrações eucarísticas para que sejam sensíveis à palavra de Deus e não cante qualquer coisa na missa, mas que tenham a sensibilidade litúrgica de cantar aquilo que a igreja está celebrando. Santa Cecília, rogai por nós. Hoje nós temos tanto a leitura como o Evangelho, bastante longos. A leitura de hoje está no segundo livro de Macabeus e o Evangelho continua sendo de São Lucas. Vamos ouvi-lo então. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados e entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom, como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço. Pois eu tenho medo de ti, porque és um homem severo, que recebes o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, como acabamos de ouvir, realmente é um evangelho bem longo e até muito
rígido. Então, esse aqui é o mesmo evangelho de domingo, porém na versão de São Lucas. O domingo foi de São Mateus. Então, nós estamos aqui diante de um grande mistério do mundo espiritual, diretamente ligado ao que nós chamamos o mistério da iniquidade, a presença do mal no mundo. Trata-se de um vasto e profundo movimento de rebeldia que recusa a implantação do reino de Deus entre os homens. Como nós vimos, os seus concidadãos mandaram a embaixada atrás deste homem, dizendo: nós não queremos que ele reina sobre nós. Isso aqui é o próprio Cristo, que encarnando, foi morto, ressuscitou, voltou ao Pai e de novo ele há de vir ao nosso encontro, mas o mundo continua rejeitando o Cristo. A raiz de tudo isso está na revolta dos anjos capitaneados por Lúcifer, lá no início da história, antes da criação do mundo. Ao anúncio da futura encarnação do Verbo, que Jesus iria se encarnar, o portador da luz, Lúcifer, protesta dizendo: não servirei a um Deus na carne, a um Deus humilhado, feito frágil, pequeno e dependente. E não por acaso a primeira tentação lá do Éden bateu na mesma tecla, tomar nas próprias mãos a decisão a respeito do bem e do mal. Gênesis 3. Em um louco impulso de autodeterminação, usurpando à criatura aquilo que cabia exclusivamente ao Criador. Nomeados gerentes da criação em Gênesis 1, 28, com a honrosa tarefa de prolongar a obra do Criador, o homem e a mulher deixam-se iludir pela promessa maligna de serem como deuses. Gênesis 2, 5. Aliás, está em Gênesis 3, 5. Desde o início, a humanidade recusa o reino de Deus. É um mistério profundo e hoje continua a recusar. O mundo hoje continua enviando as suas embaixadas malignas, dizendo: nós não queremos que o Jesus reina sobre nós. Mas você, no seu particular, você pode deixar que Jesus se torne Senhor da sua vida. Aliás, isso só é possível se você permitir, porque Ele não invade a sua liberdade. Deixe Jesus reinar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deixe Jesus reinar sobre o seu trabalho, sobre as suas decisões. Deixe Ele reinar sobre tudo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.